O objetivo da odontologia do esporte, primeiramente, é fazer um trabalho que seja linkado com o médico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, o preparador esportivo. Então, tudo tem que estar muito bem alinhado, né? Por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho de pré-temporada, né, geralmente em janeiro, nos clubes de futebol e no Minas Tênis Clube, que é onde eu trabalho aqui, que é multi-esportivo, poliesportivo, aí cada equipe tem a sua data, mas geralmente para o futebol, numa pré-temporada, eu vou avaliar todos os atletas, tá? Então eu faço uma análise dentro do clube de todos os atletas e a gente categoriza os atletas. Eu gosto de categorizar em vermelho, laranja e verde. Então, vermelho são os atletas que precisam de atendimento urgente, imediato, tem algum problema gráfico, pode atrapalhar o rendimento dele na temporada. Né? Por exemplo, um dente para extrair, um dente fraturado, um dente para fazer tratamento de canal que não foi feito, tá? Ou então muitas falhas de dentes, um atleta que não tem 4, 5, 6 dentes, então isso atrapalha muito a mastigação dele. Se atrapalha a mastigação, o nutriente ele não vai ser triturado de uma maneira perfeita, o estômago não tem dente, o intestino não tem dente, né? E aí, para absorver o nutriente, quanto mais triturado o alimento, mais fácil o intestino absorve o nutriente. Então, o número de dentes tem a ver com a absorção de nutrientes, tá? Então, é isso também. Aí, esse atleta é categorizado em vermelho. Atletas laranjas são atletas para fazer restaurações, tratamentos mais simples, que não precisam de uma urgência, que dá para fazer ao longo da temporada. E os atletas verdes são atletas que não têm nada para fazer, atletas que estão com a saúde oral quase que perfeita. Então, eles são liberados, né? E aí, a gente faz um planejamento de atendimento desses atletas vermelho e laranja. E esses atletas vão procurar os dentistas deles, ou eles podem me procurar também, né, por ser o dentista do clube. Alguns não conhecem nenhum dentista na cidade, acaba tratando comigo, ou ele pode também entrar num projeto, que eu criei um projeto de odontologia do esporte, e aí os atletas vão para esse projeto, que o atendimento no projeto é gratuito. Então o atleta tem a escolha de tratar onde ele se sinta melhor, né? E a ligação desse tratamento com o rendimento do atleta, gente, é tudo. A gente não faz ideia do tanto que a saúde oral interfere no nosso dia a dia. Saúde oral, olha, doenças da boca já estão correlacionadas a falha no sono, a obesidade, doenças neurológicas como Alzheimer, diabetes, gente, mas muita. Até relacionado com impotência, já tem estudos mostrando. Porque quando o corpo está muito inflamado, é como se o corpo entrasse em guerra contra esses patógenos que estão na boca. E aí é claro que isso muda todo o foco do corpo para uma guerra, e não para uma produção celular ideal de hormônios, de várias outras substâncias, né, fisiológicas. Então é muito disso mesmo. E para o esporte, tem uma relação muito grande com a musculatura. Todas as inflamações crônicas, elas causam catabolismo muscular, ou seja, o músculo ele não vai ser produzido, a célula não vai ser produzida da maneira que ela seria se o corpo não tivesse inflamado. Não só a boca, tá? Qualquer inflamação do corpo, mas na boca é uma inflamação silenciosa, que é a gengivite, essa, essa gengiva sangrando, essa gengiva dolorida, né? A gengivite ela é silenciosa, ela não causa dor. O atleta tá lá, gente, ele fica lá no nutricionista, ele vai no médico, ele faz academia, ele faz a atividade física dele, mas ele não olha a boca, ele esquece. E lá tem uma inflamação crônica que aquilo vai minando e aquele atleta pode lesionar mais, tá? Ou então ele pode não retornar mais rápido de uma lesão, ou então ele retorna da lesão, lesiona de novo, retorna da lesão, lesiona de novo. Quando vai ver, o médico manda para o dentista, é um problema de boca. Então, a nossa saúde oral ela tem total relação com o nosso rendimento do dia a dia, não só de atleta, tá? A gente trabalha melhor, a gente dorme melhor, a gente rende melhor no dia quando a nossa saúde oral está em dia. The thing that's wonderful in periodontology is it's a true ology. In other words, it's got this kind of broad biological science base, which I think is really exciting because it's very broad: microbiome, immune system, biomaterial science. It's got a strong medical component with risk assessment for sort of diagnosing not just periodontitis itself, but for other systemic diseases around the body.
because the links, these medical links between oral health, oral disease, periodontitis, and systemic diseases. It contributes to premature mortality, to complications of other systemic diseases. And then you've got the surgical element, and that surgical element is also really exciting with all the regenerative and plastic surgery procedures at the moment, with all the issues with implant dentistry and the complications of implants that are all managed by periodontal clinicians, and also by dental hygienists and therapists who focus on periodontology. So, it's the major cause of multiple tooth loss in any adult. Caries is the biggest cause of tooth loss, but perio disease is the biggest cause of multiple tooth loss. And so, when you look at the burden of periodontitis, the global burden, if you add caries in as well, the figure is 3.7 billion people in the world are affected. And that is 1 billion more than are affected by cancer, cardiovascular disease, diabetes, lung diseases, and also neurodegenerative diseases. It's incredible. So 1 billion more. So huge opportunities. And I think the biggest challenge we face is getting the public to understand that what periodontal disease is. If you go on the high street and say to somebody, do you know what periodontitis is? They'll look at you and say, never heard of it. So we have a massive public awareness and education issue, because I think, like any non-communicable disease, periodontal disease is treatable at home. It's manageable at home, self-care. If people are trained by professionals what to use, how to use, to maintain a sort of a healthy biofilm, a healthy mouth, they can do 80-90% of the work themselves at home. So it doesn't have to cost a lot of money. If you have good oral hygiene products, good education, good training of individuals, then they can do it themselves. So it epitomizes prevention, really. And if you can prevent periodontal diseases, then you have general health benefits. Ricardo Amore. Ricardo Amore tem 59 anos, 9/11 de 1965. Um cara envolvido, apaixonado pelo que faz. O Ricardo Amore adora ser pai, marido. Eu sempre sonhei em casar, sim. Rosana é minha parceira e meus 3 filhos, o Leonardo, o Mateus e Isabela. Eu adoro ser filho, que prazer, que honra que Deus me dá de ter meus pais vivos, o seu Cláudio e a dona Dirceia. Ele tem 85 para 86 anos, a minha mãe 79 anos. E ser filho mesmo, porque com essa idade ela nos ajuda todo o tempo, ela cuida da gente ainda. E a gente diz que fica velho, volta a ser criança. Não chegou o tempo deles ainda não, eles cuidam da gente, são acolhedores demais. Entendeu, Ricardo? Parabéns a você! Amém, nós todos. Obrigado, Deus. Amém. A minha vida, ela foi moldada por mulheres fortes. Como minha avó, Maria Júlia, como ela era forte, determinante, conduzindo uma casa, não apenas nisso, mas de opiniões fortes, de condução mesmo, sabe? Eu diria que dentro da minha casa, com relação a isso, a Rosana faz isso melhor do que eu, a minha esposa. Eu sou mais aquele que antagônico. A gente busca a perfeição para eles, falando como se o filho fosse igual. Não são iguais. Os filhos são diferentes, os meus são diferentes. Eu, ao longo do meu tempo, desafios que você já me perguntou, o desafio de todos os dias fazer ou dar um conselho, uma bronca, uma orientação melhor, mas que tem que fazer o mesmo efeito de uma forma diferente. Um filho para cada dedo te pede isso, né? De novo, essas mulheres fortes foram muito importantes para mim, fazendo o contraponto. Eu sou um filho do contraponto, eu sou um pai do contraponto, eu sou um amigo do contraponto. Esses dias, uma conversa com a minha filha, ela já sabe, eu disse para ela, você sabe que eu sou um pai do contraponto, eu vou te fazer pensar, né? Eu estou com você, mas eu vou te fazer pensar.
Essa era minha avó, essa é minha mãe, né? Essa é minha irmã, essa é minha filha e essa é minha esposa, né? Aí vem minha mãe e vem meu pai. Meu pai é querido também, mas eu não tenho receio em dizer que a minha mãe é a minha referência, deixando meu pai assim neste momento, seguindo a minha mãe, porque ela é a referência dele também. Ela tem um coração enorme, uma atitude gigantesca, nos guiou, me ajudou demais a vida inteira. Até me colocando os limites. Limite é fundamental. Aprendi muito a falar com vocês. Não sei quem foi o jornalista, o primeiro a dizer essa frase, mas adotei o resto da minha vida, né? Não. Professor é missão, não é profissão. E o texto nosso é assim, mais uma missão cumprida, mãe, mais uma missão cumprida. Eu falo que eu sou professora de coração. Como eu me empolgo. Gente, até hoje, eu estou aposentada há 34 anos. Se você soubesse o prazer que eu tenho de entrar numa papelaria e ver os trecos modernos que tem de criança, eu sou uma criança lá dentro. Tinha que estar no meu sangue. Eita, tinha que estar no sangue, não tem jeito. Eu adoro, nossa, tudo que vai, coisa de escola. Caligrafia, que a turma, às vezes eu assino as coisas, e até hoje, quando eu escrevo alguma coisa, a pessoa fala, letra de professor, eu falo, bingo, acertou em cheio. Letra de professora. Letra cursiva, letra de cursiva, professor. Letra de professor. O Ricardo brincou muito. Brincou tanto que 3 clavículas. Quebrava braço toda hora. Eu quebrava o braço, quebrava a clavícula, né? Não tinha jeito. Coisas da vida. De garoto, que ele estudava, ele tinha dom para futebol. Sim. Ele tinha dom. Hoje eu falo para ele, filho, todo pai que perceber que seu filho tem dom de futebol, enfia no futebol. Porque o futebol é que está dando dinheiro hoje. Hoje é. Para alguns, né? Nem todos têm a sorte. Futebol que está dando dinheiro hoje. Alguns. E ele tinha tudo para ser jogador de futebol. Mas ele quis estudar. Fez as duas coisas, né, filho? Fiz as duas coisas. Eu sonhava uma vida inteira em ser jogador de futebol. Como eu queria ser jogador de futebol. Eu sou daquele que dormia com a bola, até hoje me acordo chutando a coberta, assim, achando que eu estou jogando futebol. E meu pai me ajudou muito para tentar isso, mas a minha mãe fez além disso como referência. Professora. Eu agradeço muito hoje tudo que minha mãe segurou a gente fazendo o esporte. Ela nunca tirou o meu sonho de ser um jogador de futebol, nunca. Sem exceção, nunca. Mas ela dizia, você precisa ter um plano B, porque são poucos que conseguem ir para frente. Eu acho que a primeira vez que eu tive vontade realmente de ser jogador de futebol aconteceu muito cedo, muito cedo. Por volta de 1973, 74, ali com 7, 8, 9 anos, eu diria, esse sonho começou a se materializar. Eu tive uma boa chance no Palmeiras. Olha, naquela época um corintiano jogar dentro do Palmeiras parecia muito distante. Na verdade, a gente sabe que isso acontece. Graças à minha mãe, eu diria hoje graças, porque ela já enxergava com muita propriedade que era sonho de toda criança, né? Não só minha, ser um jogador de futebol. E que quando eu chegava ao final ali dos 22, 23 anos, estourando a idade dos juniores, como eram chamados na época, eram juvenil, juniores, e não tinham preparado um plano B, uma alternativa para construir uma vida, não uma carreira de jogador. E a minha mãe dizia, você vai treinar? Você já sabe o que eu quero. Você vai dar conta da escola. E foi decisivo quando a gente vê que está passando a idade. Eu passei por isso. Quando, com aquela timidez toda e vergonha, chegava num lugar, se já tinha gente, às vezes não entrava de tanta vergonha. E olhando para trás hoje, tem que fazer uma análise e saber que era uma personalidade muito fraca. Tinha uma personalidade muito baixa, pouca autoconfiança naquela época do futebol. Tinha talento, mas não tinha confiança. E isso é fundamental, até mesmo naquele meio, porque, né, Tem muito padrinho. você é engolido.
Tem muito E mais. no momento que eu senti que eu ia ficar sem nada, eu achei mais fácil. A idade está estourando, eu tenho a escola, eu já tenho uma meta, odontologia. Não foi só o recurso da odontologia, foi naquele momento, com falta de confiança, mais fácil desistir e ir para o estudo. Chega, eu já tentei. Já tentamos no Palmeiras, já tentamos no Corinthians, já tentamos a Portuguesa. Lembra que nessa época o tio Manolo tinha um acesso, ligava aqui, presidente do Botafogo de Ribeirão Preto, para a gente tentar o interior. Hoje eu sei que aquele teria sido o caminho. Mas Teria assim, sido mais acolhido nos times do interior para depois atingir um time grande. Mas foi naquele momento, pela falta de confiança, de personalidade, timidez, mais fácil de iniciar o projeto da odontologia. E graças a Deus você tinha segurado a gente. Vai jogar bola? Vai. Mas eu quero ver sua nota, eu quero ver você estudar, quero fazer a lição de casa, entre aspas. Me ajudou demais, até no momento que eu decidi, mesmo numa dispensa, eu diria, do futebol, eu decidi que o melhor era estudar. Ela tinha me preparado para esse plano B, que virou o plano A, o plano da minha vida. Que orgulho que eu tenho de ser cirurgião dentista, não tem preço para mim. Falo de boca cheia, não tem preço cuidar da saúde dos pacientes. Filosofia iTop de higiene oral. Profilaxia oral treinada individualmente, personalizada. O que o professor Sedelmaier nos ensinou ainda na década de 90, ele vai diretamente ao ponto da grande falha do cirurgião dentista de gerações anteriores. Olhar unicamente para a restauração, para a reabilitação e não para a prevenção oral. Mais do que isso, ele nos deu o caminho de tudo aquilo que o cirurgião dentista sabia que era correto, mas não conseguia aplicar, não conseguia instituir esse protocolo de prevenção tão envolvido no dia a dia da odontologia restauradora e reabilitadora. Ele simplesmente, por meio da filosofia, nos disse: vamos acessar as pessoas, vamos tocar, vamos ensinar a escovar e reconhecendo que um paciente é diferente de outro, uma pessoa é diferente da outra. Daí, profilaxia oral treinada individualmente, higiene oral treinada individualmente. É oportuno lembrarmos rapidamente dos números tão agressivos da odontologia, que mostra que aproximadamente 50% da população mundial já foi afetada pela doença periodontal. E olhe só, colega cirurgião dentista, quando falamos em doença periodontal, nós já falhamos, porque ela é um estágio avançado que já passou pela formação da placa, pela gengivite. Até aí, nós podemos tratá-la 100% da forma totalmente reversível por meio da higienização. Portanto, quando 50% do mundo já foi afetado pela doença periodontal, a primeira conclusão é que nós já falhamos. Estima-se que nos últimos 30 anos nós conseguimos reverter até 30% da cárie. Estima-se que nos últimos 30 anos nós conseguimos controlar apenas 4% da prevalência da cárie. Um número muito baixo para uma disbiose oral, uma doença oral, que nós conhecemos tanto sobre ela e não precisa de remédio. Precisa de prevenção e controle do consumo de açúcar. Uma higienização eficaz, motivacional e atraumática, ela passa pela diversificação de produtos para que nós possamos, como o nome sugere, individualizar a higienização do nosso paciente. Ao tocar, ao higienizar, é importante para ele saber, desde uma empunhadura melhor para o próprio lado da mão, que nós chamamos de lateral, ou para o lado oposto, segurando, por exemplo, como caneta, para que ele possa desenvolver uma higienização melhor. A minha dificuldade em falar não é apenas porque eu estou com um instrumento na boca, é porque aquela escova que eu acabei de usar, a 5.460, ultra macia,
ela não é individualizada para mim, ela não é personalizada para mim. Eu tenho uma boca pequena, para mim é a escova Smart. É sobre isso que nós estamos tratando do termo individualização. Uma escova de acesso melhor aos molares, região que frequentemente o nosso paciente tem dificuldade em alcançar, e ao mesmo tempo que ele possa conhecer uma escova de cerdas ainda mais macias. É uma empunhadura técnica? Claro que sim, mas se eu não acreditar que eu posso ensinar isso ao meu paciente, se eu não acreditar que ele pode aprender, eu também não estou acreditando na minha capacidade como cirurgião dentista e professor. Eu não estou acreditando na minha capacidade de ensinar. Pacientes diferentes precisam de cuidados diferentes, desde os instrumentos de higienização, como a atuação do profissional. Por isso que prevenção é cuidado, é trabalho, é toque. A filosofia iTop de higiene oral fala em touch to teach, toque para ensinar, até mesmo no uso hoje dos melhores instrumentos para os dentes, para os espaços entre os dentes, como as escovas interdentais. No meu molar, por exemplo, eu uso a escova amarela, que corresponde a um calibre de 0,9, e para chegar mais fácil aos meus posteriores, eu uso um cabo diferente. Já para a região anterior mais acessível, eu tenho outro cabo e outro calibre de escova personalizado para mim. Tá pegando ar-condicionado, Paulo? Tá um som contínuo. Melhor desviar? É, melhor, né? Da mesma forma que eu demonstro aqui tanta prática e conhecimento das escovas calibradas para minha higienização, eu reitero que eu preciso acreditar na capacidade do meu paciente de aprender e preciso acreditar na minha capacidade de ensinar. Do contrário, tudo isso realmente estará perdido. A parceria é a interação do profissional com o paciente cada vez mais íntima, cada vez mais próxima, para que eu possa, de fato, acessar e ensinar. Será que em 2035 teremos escovas dentais com aplicativos conjugados e que irão nos fornecer informações de como foi aquela limpeza que nós fizemos, o quanto de placa bacteriana ainda tem ali, aonde que eu preciso melhorar a minha escovação? Certamente. E aí, a prevenção, que nós sabemos que a melhor prevenção é justamente essa escovação dental, ela vai auxiliar ainda mais os nossos pacientes. E nós, cirurgiões dentistas, vamos passar a poder ajudar os nossos pacientes, inclusive à distância, com vários desses aplicativos e dessas modernidades que teremos à nossa mão. A big area is going to be joining up medicine and oral health care. I don't like using the word dentistry because it's not just about teeth. The mouth is an organ, and the teeth are part of that organ. And so there's been multiple calls from the World Health Organization, from the FDI, and from a number of organizations to have better integration of medical and oral health care. So one thing we're already starting to see are oral healthcare professionals being asked to engage in early case detection of diabetes, of hypertension, blood pressure in their dental surgeries. We're running a big study at the moment across the UK, 10,000 patients that we're going to be recruiting in general dental practices. And in fact, we've already started, the first being recruited. And we're looking at risk assessing them with a simple questionnaire for diabetes, and then doing a finger prick capillary test for point of care testing. And the pilot study we did on 800 people gave us about 14.5% of people had undiagnosed prediabetes or diabetes. Because, people see their dentist or their hygienist or their oral healthcare professional when they're well.
Yeah. They see their doctor when they're ill. It's too late. So we have the opportunity really to prevent. Now, past that joining up process means that there's an education piece for non-dental professionals about periodontitis, both for medical practitioners, but for nurses, for pharmacists. There's a big education piece because, you know, the World Organization of Family Doctors, as well as the International Diabetes Federation, and in the UK we have an organization called NICE, National Institute of Clinical Health Excellence. They have made it clear that medical practitioners should be referring their diabetes patients to an oral healthcare professional to be examined and checked out. And they should be risk assessing for periodontitis. So it's the reverse situation. And but how do they do it? They can't examine the mouth, can't examine the periodontal tissues. So saliva diagnostics is a big area for the future because it embeds AI. There are lots of, you know, the first HIV test was on saliva. We all lived through the COVID pandemic and we were all swabbing our mouths, and, you know, it's not difficult to do. So I think saliva diagnostics will become really important for non-dental professionals to see if patients just on a green, amber, red light system have periodontitis or gingivitis or are healthy. And if they have periodontitis, then kind of refer them on, if you like. Quando eu conheci a Curaprox, além dos seus produtos incríveis que eu já usava na minha casa como cliente, eu comecei a conhecer a Curaprox como um outro lado, como o lado de uma empresa que, além de se preocupar, claro, como qualquer empresa, em vender, se preocupa em cuidar. E não estou falando em cuidar de dente, eu estou falando também em cuidar sobre o meio ambiente. É aí que vem o projeto CuraCycle, que é um projeto incrível que a Curaprox vem cada dia crescendo mais. Tudo bem, você deve estar se perguntando aí desse lado, que projeto é esse? Bom, se você nunca ouviu falar, você já está atrasado no tempo, porque a Curaprox, ela tem um site incrível e lá você pode retirar a sua caixa e colocar em qualquer lugar. Não só no seu consultório, viu? Ela pode estar até dentro do seu condomínio. E sabe como é que funciona? É super simples. Todos os materiais, plástico, recicláveis, oral care, e quando eu digo todos, é fio dental, pasta, escova, tudo que a gente usa dentro da nossa boca. E o melhor, de qualquer marca, você pode descartar dentro dessa caixa de papelão. Quando essa caixa estiver cheia, você vai fechar essa caixa e mandar para a Curaprox via correio. Super tranquilo. Mas algumas pessoas vão me perguntar, tá, mas o que eu ganho com isso? Claro que além da gente estar ajudando muito o nosso planeta, você vai ganhar um voucher em compras com produtos da Curaprox. Nós temos 3 empresas que são parceiras da Curaprox que ajudam a transformar isso muitas vezes em arte. Mas espera aí, escova velha em arte? Sim, aquelas escovas que não estão tão detonadas muitas vezes viram produtos de museu, de arte. E isso é totalmente revertido à instituição de caridade. Não é o máximo isso? Aí você deve estar me perguntando, mas e aquelas escovas e pastas e fio dental que não tem mais jeito? Tudo é derretido e transformado em outros produtos. Vocês acreditam que uma escova velha pode se transformar em uma cadeira, em um óculos ou em qualquer objeto plástico e ser revendido novamente e voltar essa verba àqueles que mais precisam? Isso não é demais? Você tem noção quanto lixo você pode estar descartando dentro da sua casa e isso pode estar ajudando e mudando a vida de alguém? Se eu te perguntar se você já ouviu o nome Brush Hour, é um nome complicado, né? Difícil, que muitas vezes a gente pensa, o que é isso? Mas nada mais é do que um incrível jogo que foi desenvolvido pela própria Curaprox para falar de prevenção. E quando fala de prevenção misturado com diversão,
vocês podem ter certeza que é a minha linha de raciocínio. Uma equipe foi formada e preparada para aplicar esse jogo nas escolas, justamente para fazer com que a criança acredite que através de uma forma lúdica, colorida e mágica, ela possa levar para dentro da sua casa a saúde bucal. Então é feito um jogo muito incrível que existe 5 personagens. Esses 5 personagens foram criados pela própria Curaprox e são personagens que representam as bactérias da nossa boca. Apesar deles serem muito bonitinhos e fofinhos, mas o ideal do jogo é a gente eliminar da nossa boca essas bactérias. É feito um tabuleiro bem grande com uma dentição adulta, ou seja, 32 dentes, e as crianças recebem fichas e são colocadas nesses dentes, assim como vocês estão acompanhando aí nas imagens. Isso é muito legal, porque você pode jogar em dupla, em quarteto e até numa sala grande de aula. E a escola adquire esse jogo e a partir deste momento, a qualquer hora, a escola pode acionar a Curaprox e um profissional cirurgião dentista vai até a escola e aplica este jogo. Eu estou falando toda hora escola, 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 porque nós fazemos muitas escolas, mas você também pode ter esse jogo no meio do seu consultório, fazendo parte da sua primeira consulta, tornando ela algo mais tranquilo e principalmente mais divertido. Nisso, são feitas perguntas, tipo perguntas e respostas para as crianças. E claro, pensando que todas as crianças podem jogar, nós dividimos em 4 faixas etárias. E cada faixa etária tem um tipo de pergunta diferente. E claro, né? Todas relacionadas à saúde bucal. Conforme a criança vai acertando, ela vai eliminando essas bactérias do jogo. E cada vez, aquela boca que estava cheia de bactérias, que são as fichas com os personagens, vão sendo eliminadas e a boca vai ficando cada vez mais limpinha e mais saudável. E isso é uma diversão, porque cria uma competitividade, um time contra o outro, todos querem ganhar e isso fica muito legal. Mas é claro que nós estamos falando de crianças. E no final, eu vou contar um segredo para vocês. Nós damos um jeito e a Curaprox faz com que todos saiam campeão. Afinal, todos ali ajudaram a manter a boca saudável. Com isso, a Curaprox fornece uma escova de presente para cada criança que participou desse jogo, para que a criança possa reproduzir tudo aquilo que ela aprendeu no tabuleiro dentro da sua própria boca. Não é demais? Isso é muito incrível. E vocês não têm noção como isso pode nos ajudar no dia a dia e principalmente tornando a escovação uma escovação divertida. Você pode até criar nome para esses personagens, porque na hora da escovação de verdade, dentro da sua boca, você pode falar, vamos eliminar aquele, vamos eliminar aquele. E isso fica muito legal e muito mais lúdico para a criança. Eu sou apaixonado por esse jogo e principalmente pela equipe que leva isso para as escolas e para a equipe que aplica esse jogo para as crianças. Fora que assim, né, gente? Você já imaginou você aprender algo que sempre foi visto como chato de uma forma legal, divertida, engraçada, rápida e principalmente lúdica? Eu sou apaixonado por isso e, mais uma vez, a Curaprox vem nos ajudando a trabalhar a prevenção. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Com certeza, essas crianças, ao crescerem, virarem adultos, elas vão ser adultos que vão lembrar desse momento, que vão lembrar dessa experiência e vão querer passar isso para os seus filhos. Gente, eu sou apaixonado. Já separa um jogo para poder levar para casa? A Subrap, por ser uma sociedade de especialistas e uma sociedade sem fins lucrativos, ela é extremamente acadêmica e ela sempre buscou pautar todos os seus passos e as suas referências em cima da literatura, né. E a literatura tem mostrado a importância da prevenção, né, a gente tem aí muitos estudos hoje sobre cremes dentais, escovas manuais, elétricas, né. Quantas mudanças a gente já teve, eu acho que a Sobrap vem acompanhando isso tudo desde sempre.
Mas eu acho que hoje a gente trabalha com a Sobrap difundindo cada vez mais isso, né. A gente tem trabalhado muito com eventos, onde a gente sempre traz parceiros que são muito importantes dentro da prevenção, palestras, speakers que falam bastante sobre isso. A gente tem uma comissão dentro da Sobrap chamada Comissão de Responsabilidade Social, que trabalha exatamente para montando essas informações que são passadas para os pacientes, né, porque a sociedade a Sobrap, a sociedade, ela é uma sociedade acadêmica muito voltada para os dentistas, e a gente vem tentando transformar isso, para a comunidade. Que bem que a gente pode trazer também não só para os nossos especialistas, mas para a comunidade de uma forma geral, e a Comissão de Responsabilidade Social trabalha muito bem nisso, nas redes sociais, no site da Sobrap, nas campanhas do Dia Mundial da Saúde Gengival, né, que é sempre em maio de todos os anos. A gente faz uma campanha junto também com as sociedades e com as federações mundiais do mundo todo, em prol da prevenção. Então a gente está sempre pensando nisso. Isso tem uma carga histórica muito grande. Eu acho que a odontologia, na história da odontologia, ela veio com um histórico de resolução da sua dor. Então, até hoje, tanto os profissionais quanto os pacientes têm uma tendência maior a procurar um profissional para os pacientes, né, principalmente procurar um profissional para resolver aquela dor dele naquele momento, né. E quanto profissional, eu acho que é a mesma coisa, assim, né, tem a mesma história. O profissional acha que ele tem que oferecer um serviço de algum produto e ele não enxerga a prevenção como um produto essencial para a manutenção da saúde geral do paciente, né. Então acho que vem muito da nossa história mesmo. Se a gente pensar em Tiradentes, ele tirava os dentes para resolver a dor do paciente. Óbvio que naquela época não se pensava em prevenção, mas a gente já evoluiu tanto, e a gente escuta há tanto tempo que é muito melhor prevenir do que remediar, que eu ainda não entendo por que isso não está tão inserido na odontologia. A saliva é o grande escudo protetor da saúde bucal do nosso paciente. Hoje, com as mudanças de estilo de vida que a gente tem, ou seja, muitas vezes o paciente ele vem para o consultório, ele pode estar estressado, às vezes ele não está dormindo bem, às vezes ele está tomando um medicamento, ele pode estar tomando um ansiolítico, um antidepressivo ou usando uma caneta emagrecedora. Ou pode ser aquele paciente atleta que às vezes pratica exercício físico, pode estar desidratado, ou a mulher que está passando por menopausa. Tudo isso e muito mais vai afetar esse escudo protetor que é a saliva. Então, hoje, para a gente atuar de forma precisa e eficaz na saúde bucal do nosso paciente, para a gente atuar em prevenção e para manter esse paciente saudável, é necessário a gente incluir o diagnóstico salivar no nosso dia a dia clínico, aqui no consultório. E hoje nós temos como fazer isso através de testes super validados pela ciência, né? Então eu sou uma dentista cientista, então a gente consegue fazer testes que são validados pela ciência, que têm utilidade clínica comprovada. E a gente consegue, através do diagnóstico salivar, também melhorar a nossa comunicação com o paciente, porque o paciente ele enxerga o resultado. A gente consegue mostrar para ele quando ele está com menos saliva ou com essa saliva com características alteradas. Então, esse paciente ele está menos protegido. Esse paciente ele entende melhor o que está acontecendo com a sua boca e ele fica mais animado, ele se torna o protagonista da sua prevenção. E nós, como dentistas, a gente consegue realmente trazer a prevenção individualizada para esse paciente e ter muito mais sucesso clínico.
De um modo geral, quando nós temos um paciente ortodôntico no consultório, ele vem com diversas patologias, diversas formas diferentes para cá, e uma delas, que muitas pessoas não falam, é o paciente de ortodontia. Normalmente ele tem problemas respiratórios, arcadas atrésicas, etc. E uma das coisas que preocupa muito a gente é esse ressecamento da mucosa oral, essa dificuldade no estímulo de saliva. Então, uma das coisas que a gente tem essa preocupação logo quando a gente recebe o paciente é exatamente a prevenção, começando no ensino. Então, nós ensinamos o paciente, nós detectamos tudo que ele tem desse tipo, da maloclusão, das dificuldades mecânicas mesmo do local de higienização. Nós avaliamos o todo dele e montamos um protocolo próprio para ele. Porque cada paciente tem uma forma, tem uma habilidade, tem pacientes que não têm muita habilidade com a escova, que a gente tem que lançar a mão sim das escovas elétricas. Então, a primeira coisa do nosso protocolo, se é que existe um protocolo, porque os pacientes são bem individualizados, mas se existe algum protocolo, esse protocolo é avaliar todas as limitações do paciente, avaliar a dinâmica dele, avaliar o que ele já fazia, conversar com ele sobre os materiais e tudo que venha a facilitar a escovação dele e a higienização dele. A primeira coisa que a gente acredita muito é no ensino. Se a gente avisa o paciente, escova seus dentes, ele já sabe, ele já vem das escolas com essa informação de que ele deve escovar os dentes, ele deve passar fio dental, ele deve usar uma escova e uma pasta. Essas informações já vêm muito claras. Mas às vezes a gente pega uns detalhes assim, a gente gosta muito disso, às vezes, quando a gente está mostrando uma sondagem, pega aquela sondinha para ver qual é o tamanho da interproximal, e você mostra para o paciente, aí ele toma um susto, porque ele veio ao dentista, teoricamente ele escovou o dente, e quando ele vê aquela sondinha assim, saindo daquela escovinha interproximal, saindo suja, ele se dá conta de que ele deveria estar dando mais atenção ou que não está dando atenção conforme deveria. Então, a nossa primeira abordagem com o paciente é efetivamente a educação. É quebrar alguns paradigmas, é quebrar algumas ideias dele e estudar a situação dele. Então, por exemplo, nós temos, obviamente, pacientes que fazem uso de aparelhos móveis que necessitam higienização. Nós temos pacientes que fazem uso dos alinhadores que necessitam outro tipo de orientação. Temos os pacientes que têm os aparelhos fixos por fora e os aparelhos fixos linguais. E todos eles requerem informações individualizadas de higienização. Então, nós temos que apontar isso para o nosso paciente. Então, básico, as pessoas já sabem, nós temos aqui um diferencial, porque nós gostamos muito de tecnologia, então uma das coisas, o Thales, inclusive, está aqui para nos ajudar. Muito prazer, né, Thales? Ele está aqui para ajudar a gente, porque eu falei assim, não, vem cá, porque você usa alinhador, você faz a sua escovação. Assim, peguei ele no corredor e falei, vem aqui com a gente. O que você já escovou o dente? Já. Então ele já fez. A escovação a gente já sabe, porque desde o início se orientou, então é aquela coisa mesmo, a inclinação, se houvesse bracket, limpa por cima do bracket, por baixo do bracket, os pacientes, de um modo geral, já sabem, mas uma coisa que a gente gosta, apesar dessa escova que a gente indica ser uma escova que tem cerdas muito mais fininhas, 3 vezes mais finas do que a gente está acostumado, uma escova muito fininha. De um modo geral, essa 5460, ela já é uma escova que, por ser tão fininha, ela já é uma escova que limpa bem os brackets. Então, naquela movimentação de para baixo, para cima, nós temos já ela penetrando bem no bracket, fazendo uma higienização muito boa. Mas, depois da higienização, por exemplo, um paciente que termina de fazer a higienização com a escova de dente, a gente já pede que ele faça com a escovinha interproximal. Então, ele vai lá, toma lá, Tati, essa daqui, essa é a sua, essa é do seu kitzinho. E ele faz facilmente, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Então, isso é muito fácil, isso realmente, eu sempre adorei as escovas interproximais. Eu sou daquela época ai, não pode botar uma escova porque vai forçar. Óbvio que nós sabemos que tudo precisa técnica, mas o nosso papel com o paciente é justamente esse,
É pegar a nossa sonda, sondar, verificar qual é o tamanho certinho. Tem espaços maiores e menores, então sim, nós temos que fazer a nossa fichinha para o paciente. Óbvio, o primeiro dia, segundo dia, ele fica atrapalhado, ele olha lá qual é o tamanho ideal, porque tem alguns espaços maiores entre os dentes que vão ser corrigidos, mas enquanto são maiores, necessitam escovinhas um pouquinho maiores para entrar naquele espaço. Então, isso já é um protocolo natural. Quando o paciente usa o bracket, nós até pedimos que ele compre a orto. A escova que vem, ela é exatamente igual, mas ela tem uma canaletazinha no meio, que é justamente para facilitar essa entrada, essa escovação dos brackets. Só que eu vou ser muito sincera, é tão macia a escova, as escovas são tão macias, né, que elas realmente não, a gente nem vê tanta necessidade quando o paciente às vezes viaja e não tem, e ele compra a escova sem a canaleta, a gente nem vê tanta diferença quando ele vem para as consultas de manutenção, não. A gente repara que eles continuam mantendo um padrão de higienização. Só que, agora vamos lá. Vamos diferenciar alguns macetinhos só que a gente está acostumado a fazer. Então, por exemplo, o Thales é um paciente que usa alinhadores. As pessoas estão muito acostumadas a falar sobre os protocolos para aparelhos fixos, e os protocolos de aparelhos fixos são realmente protocolos que as pessoas já conhecem e já dominam. Essas diferenças das escovas, que eu vou mostrar já já para vocês, são diferenças que fazem realmente, no final, no somatório final, um resultado muito bom em relação à limpeza. Mas tem alguns macetes também em relação aos alinhadores. Então, por exemplo, aproveitando que o Thales está aqui, ele chegou para sua consulta, fez a sua troca do alinhador, e uma coisa que a gente percebe é que as placas dos alinhadores, eles vêm secos. Então, quando o paciente faz a sua higienização, ele vai com aquilo ali seco e coloca seco no dente. Nós precisamos da saliva. Nós precisamos da saliva. Para ela tem as enzimas que estimulam a produção natural de saliva, etc. A gente, nesse fundo, ele vai exatamente estimular isso. Então, quando nós tomamos o seu alinhador, uma das coisas que nós fazemos para ajudar na hidratação da saliva, para proteger os dentes como antimicrobiano, não é só para limpeza. Esse pom aqui, ó, vou mostrar mais pertinho aqui para vocês, porque a gente usa, já é uma realidade no nosso consultório. E diferente do que as pessoas acham que ele é apenas para, ó, capricho, ele é apenas para limpar, ele não é feito para limpar o alinhador. Ele foi feito com esse objetivo, de manter a superfície bem hidratada, dar essa remineralização constante, porque o alinhador bem ou mal, ele impede o contato da saliva com o dente. Então, esse produto ele vai ajudar nessa remineralização constante do dente. Então, vamos lá botar no outro. Além do que, ele promove um frescor muito gostoso. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Esse é o nosso, a gente é o filé mignon, né, daqui, nosso, porque ele realmente é muito bom. Não estou fazendo, assim, é inevitável, né, a gente acaba tendo que falar em marcas, mas não tem jeito, porque realmente esse produto é um produto que a gente não dispensa para os alinhadores. Então, o alinhador é um aparelho que ele, para que ele tenha uma ação efetiva, ele fica mais de 22 horas na boca. Então, nos momentos em que o paciente tira, ele faz a remoção, ele fez a alimentação dele, escovou o dentinho dele, passou a escovinha interproximal, rápido, olha que rápido, vai com a escovinha, passa em todos eles, é ida e volta, ida e volta, ida e volta. Já falei, se tiver eventualmente algum espacinho maior, encaixa, tira, pronto. Pega a escovinha maior, encaixa, tira, pronto. Tá escovado, passa o fom, passa a espuminha no alinhador, coloca e pronto, sem problema nenhum. Agora vamos lá, alinhador resolvido. Vamos falar do fixo. Era muito comum a gente precisar daquele fio dental comprido com aquela ponta para passar pelo aparelho, e só quem usa aparelho sabe como isso é complicado. Complicado não, a gente ensina, mas se pudesse facilitar seria muito melhor. Então, olha bem, nós temos algumas ferramentas muito legais para o tratamento, para a higienização dos aparelhos fixos.
O aparelho fixo convencional, já falei, as escovas com canaleta são sensacionais, as escovas com cerdas muito finas já são muito boas, mas as escovas interproximais, elas passam a ter um papel melhor ainda, porque elas facilitam de uma forma absurda. Para você passar o fio, você precisa passar por cima do fio do aparelho, encaixar ele, fazer aquele movimento, quando a escova interproximal, ela única e exclusivamente faz a entrada e a saída por cima do fio. E também, quando nós vamos olhar o meio deles, nós temos também escovas com espessuras maiores, não da cerda, ela um pouquinho mais grossa. Então, nós temos aqui, deixa eu pegar a minha caixa, eu tenho uma caixa que eu mostro para os pacientes, para orientação da compra deles, e aqui essa caixa tem os tamanhos. E nós conseguimos orientar, não quero que caia, nós conseguimos orientar o paciente quanto a esse tamanho individual deles para escrever na caixinha e tudo. Então, o paciente, o procedimento, ele vai ter a escovinha onde ele vai passar entre os brackets. E com isso a limpeza fica absolutamente perfeita. Bom, isso também não foi novidade. A novidade está aqui, no aparelho lingual. O aparelho lingual é um aparelho que nós temos toda a superfície externa livre de brackets. Porém, qual a dificuldade? Teria dificuldade se nós não tivéssemos ferramentas próprias para isso. Nós temos. E a ferramenta, se vocês repararem, só o paciente consegue muito fácil, com uma entrada e uma saída, ele consegue fazer toda a higienização do aparelho dele. Então, é uma forma muito fácil, porque ele sozinho, ele faz isso aqui e ele já vai conseguindo limpar dente a dente. Então, isso aqui, ó, é muito facilitado, ó, é muito facilitado pela escova. Então, ela tem o papel não só de interdental, não necessariamente a mesma escova, já falei. Nós vamos padronizar isso para o nosso paciente. Mas nós vamos falar, olha, a vermelha escura, você vai colocar nesse espaço de trás e você vai usar em todo o seu aparelho interno. E você vai usar a sua escova azul clarinha para você passar em todos os seus espaços interproximais. O primeiro dia, o paciente tem que fazer sob tua orientação. Então, o que nós costumamos fazer? Ter nossos assistentes já prontos para essa rotina com o paciente. Por quê? O primeiro dia é chato? É chato. Ele vai ter que pegar um por um, ele vai ficar na frente do espelho com a profissional. A segunda vez, ele vem cheio de dúvida, usou a escova errada, machucou, não tem problema. A terceira vez já é mais fácil. Depois disso, já vira uma rotina. Se o paciente automatizar, ele começa a se sentir mal se ele tiver algum resíduo na boca. Então, essas questões são muito importantes para a gente. Então, eu acredito que eu tenha passado basicamente por tudo, mas nós temos essa preocupação, a escovação, por exemplo, do aparelho lingual. Muitas vezes, não é só o aparelho lingual, muitas vezes nós temos aparelhos também colocados no céu da boca, no palato, que são aparelhos extintores. Alguns profissionais utilizam aparelhos dessa forma, e com isso tornam necessário a utilização de escovas também com tufos. Essa, por exemplo, é a ortodôntica, ela é 708, ela é ótima para os pacientes de implante e de orto também. Por quê? Elas vão em locais onde você não consegue com a sua escova normal, elas são muito pequenininhas, olha. Então, elas têm também a capacidade de você consegue dobrar ela, ajustar ela um pouquinho mais, para que você consiga regar nos cantos do seu aparelho. Então, o pacientinho, ele vai ser bem orientado quanto ao cantivo que ele precisa alcançar com aquela escova ali, certo? Então, isso aqui é mais uma ferramenta. Então, fica parecendo que a gente está aumentando o tratamento. Não, você está inventando muita coisa, não. É a escova, a escovinha, unitufo, muitas vezes, se você tiver acessórios, essas escovinhas interproximais que depois que a pessoa começa a usar, ela vicia.
seja um aparelho de ortodontia, seja um paciente de ortodontia, um paciente convencional, começou a usar a escovinha interproximal, viciou. Você não quer mais outra vida. E realmente, o fio dental, ele muitas vezes o paciente fica muito grave porque ele fala: "Ai, doutora, eu tô usando fio dental de noite, mas a escovinha é maravilhosa, porque eu vou lá, eu termino de escovar, limpo, aí, pá, 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 rápido, rápido resolvo minha vida". Então, realmente, no nosso dia a dia, nós temos orientado os pacientes a fazer essa escovação. A utilização do fio dental é mais para a noite, assim, nessa correria louca, e o paciente vai fazendo uso da interproximal junto com a escova, e se for necessário por mais alguns acessórios, ele vai usando as escovas menorzinhas, as Unitufs, que são escovas que são também orientadas por nós aqui no consultório. Estar à frente de uma Academia Brasileira de Odontologia com os talentos que compõem o quadro, isso é mais do que uma obrigação, uma responsabilidade, que nós estejamos alinhados com todos os princípios de prevenção da odontologia, etc. Mas, hoje em dia, falar sobre odontologia, não tem como a gente citar um nome sem falar da prevenção. E a prevenção, ela é tudo. É até redundante falar em prevenção, porque onde que ela entra? Ela entra em absolutamente todas as especialidades. O paciente que chega mutilado e que você reverte ele, traz ele para uma normalidade, é um paciente que precisa prevenir para que novos problemas não aconteçam. Uma criança, nós trabalhamos aqui com crianças que chegam com 2, 3 anos com deformidades faciais, e nós trabalhamos todo o condicionamento dela, respiratório, motricidade, prevenção. Então, o meu papel, frente a uma academia brasileira, onde lidera os maiores nomes da odontologia, o que nós mais nos preocupamos é com a prevenção. Porque a prevenção, ela não tira o espaço de ninguém da profissão, mas sim, a prevenção é fundamental em todos os âmbitos da odontologia. Então, é uma das coisas mais comuns e o maior índice de programas que nós temos na nossa academia é justamente sobre a prevenção. Então, não existe um mês que passe sem que nós estejamos falando sobre prevenção de problemas, prevenções de cáries e novas tecnologias, novos estudos e sempre coisas novas, buscando trazer para o nosso paciente cada vez menos problemas orais, porque o nosso objetivo é esse mesmo, a redução de cárie, redução de problemas, e mais do que uma academia. Se você for falar em mim, eu faço ortodontia, que adianta um paciente chegar aqui, colocar um aparelho ortodôntico e terminar com os dentes? Como ontem eu recebi uma paciente que estava sem os molares, porque as bandas enterraram sem higienização, e a paciente sem os molares. Então, assim, isso é feio, você perceber que a paciente chegou ao consultório de um profissional com os dentes normais e tem esse tipo de problema por falta exatamente de cuidados e com falta da prevenção. A prevenção não é só no paciente virgem, a prevenção é em qualquer tipo de procedimento que você vá realizar. Então, sim, os nossos acadêmicos são extremamente preocupados com a prevenção, em todos os âmbitos, em todas as especialidades. O que é importante discutir, principalmente no que diz respeito quando pegamos essa tríade, né, do presente, futuro e passado para aquilo que nós estamos fazendo na área da saúde, é muito importante a reflexão que nós trazemos do passado para essa condição tecnológica que chegamos e essa reflexão também a priori do que poderá acontecer no futuro e que é instável trabalharmos teorias dessa natureza com esse poder computacional que nós não temos ainda certeza para onde ele vai, exatamente. Nós sabemos que toda construção algorítmica que nós temos hoje, baseada em matemática, física, biologia, química e etc., toda a ciência básica envolvida, ela vai auxiliar em muito. Por exemplo, você dar uma condição de trabalho para o profissional médico, dentista, a ter resultados muito mais rápidos, né, nas mãos deles e até de forma preditiva, personalizada e muito eficiente.
Agora, entendermos como tudo isso funciona, eu acredito que seja muito importante, porque todos nós ali na frente poderemos ter inferência e podemos participar desse processo de aprendizagem mútua e prática profissional simultaneamente, porque esses tipos de plataformas, eles possibilitam essa interação. E é isso que toda a indústria, né, da área de desenvolvimento para essa tecnologia médica, odontológica e toda a área de saúde, eles estão investindo. Para nós é muito importante que esse profissional do futuro, esse profissional da saúde do futuro, tenha consigo que nada disso será possível sem ciência básica. Matemática, física, química, biologia, linguagem e todas essas ciências que nós aprendemos desde os 6 aninhos, né, 4 aninhos. Para nós isso é muito importante deixar claro. Então, agora, quanto ao cenário da profissão, obviamente que esse crash, né, que todo mundo fala, ele não existe. O que nós teremos serão pessoas cada vez mais apropriadas para trabalhar com determinadas tecnologias, porque nunca parou de estudar, e aquelas pessoas que vão ser usuárias, né, o resto da vida. E a diferença disso não é a máquina que vai substituir o homem, é um homem que estudou, que é capacitado, não para de estudar, que obviamente vai substituir as pessoas que pararam de estudar. Então, se até hoje nós tínhamos uma preocupação de que é necessário ter, né, uma aprendizagem continuada, hoje mais do que nunca. E nós vamos ter um próximo passo aí, né, de computação molecular, computação quântica, que vai mudar esse tipo de comportamento. E é desse comportamento que nós estamos falando agora. A tecnologia por si só, ela carrega consigo milênios. Desde Arquimedes de Siracusa, a gente já tem uma série de eventos, de máquinas inteligentes que já se fazia. O que muda, por exemplo, e aí nós temos, né, que nos inclinar a von Neumann, Turing, Chomsky, que agora, né, traz aí essa contribuição dele na área de linguagem para os LLMs da vida, que é onde nós temos uma inteligência artificial generativa, e tudo isso misturado vai fazer com que o profissional na área da saúde tenha um controle na palma de suas mãos. O que significa isso? Ele vai poder fazer um raio-x, vamos falar assim, e outros exames dentro da sua própria clínica. Isso vai para a cloud, e imediatamente a construção que ele tem da vida desse paciente já vai ter algoritmos trabalhando a predição de algumas patologias possíveis para a vida desse paciente. Então, tudo isso é muito importante. Mas eu insisto e vou reiterar, tudo isso não é para que o profissional aprenda a fazer inteligência artificial, por favor. É o que a gente mais responde. Você tem uma profissão, você é dentista, você é médico. Eu oriento que estude cada vez mais a sua área específica, porque quando eu venho com meus modelos matemáticos, com arquiteturas de dados cognitivos, eu preciso de alguém que conheça a sua área, que conheça as regras de negócio e as regras científicas que regem, por exemplo, a atuação profissional na área da saúde. Nós temos que lançar mão de todos os nossos artifícios e não só de dentro da odontologia. A gente tem que trabalhar com educação, com técnicas de educação e dessensibilização desse paciente. Ter paciência, né, para fazer o ensino, utilizar as técnicas de mostrar com macromodelos, ensinar como faz, trabalhar com folhetos educativos, trabalhar com grandes figuras mesmo, né? Os pacientes, eles são muito visuais. Então, quando você mostra, por exemplo, se eu falar para ele escovar em cima ou embaixo, ele não vai escovar em cima ou embaixo. Mas se eu mostrar
numa figura, numa foto ou no macromodelo que faz assim em cima, assim embaixo, ele vai conseguir visualizar e depois executar.